O brasileiro já passa vergonha por tudo que esse governo está fazendo. E para piorar, agora nós estamos sendo odiados na Europa. Lamentável. Pois é o que vocês ouviram. Além de a gente passar a vergonha que ainda passando ultimamente, agora nós estamos sendo odiados no resto do mundo, principalmente em Portugal. Mas também acontece, né, lances de xenofobia na Alemanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, em vários lugares. Ô povo sofrido, né? Vamos ver aqui. Escutam isso. Burros! Brasil é uma cria mal parida. Que se foda a arte brasileira! Se não fossem os portugueses, ainda andavam de arco e flecha, ainda andavam em cima das árvores a comer bananas. É cada vez mais comum brasileiros ouvirem frases desse tipo em Portugal. São manifestações de xenofobia, que é o ódio ou a rejeição aos estrangeiros. Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro? É porque no país dele como é tudo merda. Aqui Olha pra eles. Por quê? Aqui é merda. É merda. Só uma pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. O preconceito não está só nos discursos e nas redes sociais. Houve um caso extremo de um engenheiro pernambucano na cidade de Braga. Ele estava numa cafeteria, teve o sotaque reconhecido por um local e foi espancado. Graças a Deus eu não apaguei, mas eu tô com muitos hematomas, dores nas costelas. E na Universidade de Lisboa colocaram uma caixa com pedras. E essas pedras eram para ser atiradas nos Zucas, que é como se chama pejorativamente os brasileiros, os brazucas, em Portugal. Por que esta preta zuca ainda está cá, afinal? A xenofobia aumentou muito também porque houve um aumento da imigração. Nunca houve tantos brasileiros em Portugal quanto agora. Você anda pelas ruas de Lisboa e do Porto, por exemplo, e encontra brasileiros em toda parte. E hoje há, segundo o governo, 400 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente, com todos os documentos certinhos. Mas quem estuda esse fenômeno da imigração acha que esse número é muito maior. Pode chegar, inclusive, ao dobro disso. Pensando que Portugal tem 10 milhões de pessoas. Isso representa 8% da população. É muita gente. Por que não vai pro outro país? Você vai pagar? Sabe que isso é xenofobia, não sabe? Eu tô te gravando aqui, eu te denuncio. Eu te denuncio pra polícia, porque isso é xenofobia. Oh! A faxina é o trabalho mais comum entre os brasileiros que vivem em Portugal. É muito difícil para um brasileiro crescer profissionalmente no país, ocupar uma posição de destaque. Eu conversei com uma alagoana, ela se mudou para Lisboa para cursar um doutorado e assim que chegou na cidade, ela conseguiu um emprego como empregada doméstica. Hoje ela trabalha num call center, onde ela é constantemente ofendida. É muito comum que a pessoa do outro lado da linha, por exemplo, peça ela para passar para uma atendente portuguesa porque não entende o que ela diz. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Em 2020, os brasileiros contribuíram mais para a segurança social de Portugal do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos. Mesmo assim, parece que a xenofobia contra brasileiros em Portugal está longe de acabar. Brasileiros burros que acham que o Brasil e os brasileiros já existiam antes de Portugal os criar. E se você quer saber mais sobre Pergunta simples. O Brasil existia antes da... Então, gente, a coisa tá feia, né? Eu vou dar minha opinião pessoal aqui, também baseado nas experiências. Eu conheci Portugal, passei um bom tempo lá, mas isso fazem mais ou menos 40 anos atrás. Hoje em dia, eu tô com 72 anos e viajei muito pela Europa, Estados Unidos. Eu vou dizer uma coisa, o tempo que eu passei em Portugal, logo quando cheguei lá, foi um tempo muito bom. Eu admirei muito os portugueses na época, eles me trataram super bem.
eu vi um povo culto, um povo prestativo, e não era nada daquilo que eu pensava quando eu estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, a gente dizia, português é o garrafeiro, né? O garrafeiro. E era o dono do bar, o dono de padaria, são imigrantes que trabalham duro, né? Mas que a gente, no Brasil, discriminava os portugueses como pessoas ignorantes, pessoas rústicas, duras, sem cultura, mas que trabalhavam bastante pesado para conseguir o que eles conseguem no Brasil. Eu admirava isso, apesar deles serem rudes e não ter muita educação. Aqueles imigrantes que eu via no Brasil, né? Eles tinham muito sucesso, né? Realmente eles faziam bastante dinheiro, donos de negócios, donos de imóveis. E quando eu fui a Portugal, me admirei também bastante com o tratamento que eu recebi lá. Fui tratado com um tapete vermelho e gostei muito. Fui, assim, foi uma experiência totalmente diferente dessa que vocês viram aí. Mas isso, vi poucos brasileiros lá. Eles gostavam da nossa música, das nossas novelas. E a coisa parece que mudou muito hoje em dia. Houve uma imigração muito grande de brasileiros para lá, obviamente procurando novas oportunidades, já que o Brasil está um caos e não é de agora, né? 3 governos Lula, você pode imaginar. Então muita gente vazou do Brasil, foi para Portugal, e lá, como estava faltando mão de obra, então muitos brasileiros pegaram esses trabalhos, né? Muitos são dentistas, profissionais, outros trabalhos comuns, como limpeza e outros tipos de coisa. E a migração brasileira lá começou a ficar muito grande. E agora parece que toda a Europa, não é só Portugal, já não quer mais os estrangeiros. Isso porque eles abriram as portas, né? E o pessoal praticamente invadiu. A gente vê isso na Inglaterra, né? Com os muçulmanos na Inglaterra, vê isso nos Estados Unidos, foi por isso que o Trump parou a imigração nos Estados Unidos, e a gente vê isso na Alemanha, por exemplo, na Irlanda, em todos os lugares, e as pessoas não estão aguentando mais, né? A quantidade de estrangeiros lá recebendo benefícios, aprontando também, né? Tem chinês para tudo quanto é lugar no mundo também. Então, essa coisa de imigração é uma coisa complexa, mas que isso que está acontecendo com os brasileiros no resto do mundo, a gente já passa vergonha e agora a gente está sendo odiado. É uma coisa impressionante, né? Então, vamos ver aqui um outro vídeo que fala sobre isso, ok? Vamos ver aqui. Esse aqui explica bastante essa. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês. Não tem como negar, um dos elos entre Brasil e Portugal é um passado controverso, marcado pelo que hoje seriam considerados abusos de toda a natureza por parte dos portugueses. Essa ferida histórica, na opinião de historiadores, ainda sustenta velhos preconceitos, como a ideia ultrapassada de uma nação superior à outra, por exemplo. Isso pode, no final das contas, resultar em racismo e xenofobia. Nós, inclusive, abordamos esse aspecto cultural em detalhes nesses 2 vídeos aqui, e vamos retomar esse tema ao longo deste vídeo aqui também. Mas antes, é importante a gente compreender o tamanho da inquietação contra brasileiros em Portugal hoje. A xenofobia, essa rejeição aos estrangeiros, está mesmo crescendo? Está transformando muitos portugueses em pessoas ressentidas com a nossa presença? A xenofobia contra brasileiros em Portugal sempre existiu, isso é quase um consenso entre os especialistas com quem conversamos, mas ela está mais presente no debate público devido às denúncias. Como eu mencionei ali no início, elas se multiplicaram em 6 anos. O último caso emblemático foi filmado no aeroporto do Porto. Uma brasileira que mora na Espanha foi ofendida de diferentes formas, inclusive com a frase característica de um ataque xenófobo. Nossa, você que é brasileira, vai para sua terra!
As cenas tiveram uma repercussão significativa e o Itamaraty foi acionado para intervir. O motivo é que os brasileiros representam 1/3 dos imigrantes em Portugal, ou seja, é um dos grupos com maior visibilidade. Tudo o que acontece com eles, de alguma forma, ecoa. Isso ficou evidente quando um brasileiro sofreu uma agressão física, aparentemente por causa do sotaque do português que ele fala. A gente viu isso no outro vídeo, né? E por ter dito que vinha do Brasil, ou no episódio do incentivo ao apedrejamento numa universidade portuguesa. Os relatos de discriminação e a sensação de desconforto por ser estrangeiro são cada vez mais frequentes. Se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Lara Fagundes, que mora em Portugal desde 2012. Ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português. Nos últimos meses tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima, que é um senhor português, que fica muito incomodado que a gente assim, se reúne. Um método que ele usa é, ele vai na janela e fica nos xingando. Então fica dizendo, vocês brasileiros vêm pra cá, não trabalham, eu trabalho e pago impostos e tenho que levar com vocês. Pronto, e fica gritando isso na janela, a gente nunca responde. A Lara faz referência a uma das razões mais comuns para a xenofobia, o mito do imigrante que é sustentado pelo Estado e que não contribui com nada. Não é bem assim, a gente sabe. Em 2020, os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para a segurança social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros, conforme detalhado nessa reportagem do Globo. A importância dos imigrantes de países que falam português, como os brasileiros, é evidente, tanto que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego. O país enfrenta a carência de mão de obra em setores como turismo, construção civil, agricultura e gastronomia. Mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada de uma mudança de mentalidade por parte da população. Muita gente em Portugal não abre portas para profissionais estrangeiros e, quando abre, não valoriza como deveria. Foi o que nos contou a Thaís França, pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função que chega quase aos 17%. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho, né, mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação. E como eu falei antes, às vezes o desafio nem é lutar por um salário justo, é conseguir um emprego. Olha só o exemplo da Patrícia Jardim. Ela reside em Portugal desde 2020. Foi para fazer um mestrado em comunicação, durante o curso procurou oportunidades em outras áreas e aí aconteceu isso aqui. Fiz uma entrevista por telefone numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam. Quando eu atendi o telefone para agendar a entrevista, a senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Eu falei, alguém que nem eu como? Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Desligou o telefone. A conexão entre histórias assim é que a barreira para o mercado de trabalho é o simples fato de ser brasileiro. Isso nos permite retomar a discussão inicial. Portugal desenvolveu uma certa resistência aos brasileiros devido à nossa invasão? Estariam com medo de ocuparmos espaços demais? Bom, isso ele está falando também tem razão. Agora, também tem muitos brasileiros que saem do Brasil, vão para outros lugares e começa a apontar lá. Nem todo brasileiro que vai para lá é bonzinho, direitinho e é discriminado, não. Essa questão aí, que muitos brasileiros estão pegando raiva, aliás, os portugueses estão ficando com raiva dos brasileiros, é porque também a nossa fama lá não está das melhores. O brasileiro vai lá, arruma encrenca também. E não só lá, como nos Estados Unidos, assim, a gente essa foi deportada para os Estados Unidos, estava lá aprontando. Então, é claro que existem casos, né, brasileiros honestos, que contribuem, como ele falou ali, mas também tem aqueles espíritos de porco que a gente chama, né? Sai do Brasil para arrumar encrenca lá. E a gente acaba pagando pato. Então, com toda essa vergonha que a gente já está passando, a gente está com péssimo olhar dos gringos em geral, dos estrangeiros com a gente, né? Com os brasileiros. Por quê? Os brasileiros são daqui e dão um mau exemplo lá fora. Começando pelo presidente da República e a sua primeira dama, né?
A Janja, só pagar e vai a Dilma também dá vexame, só vexame. Então, nossa visão do nosso povo está totalmente destruída. Começa no Brasil, começa pela cultura, por essa educação e pelo comportamento dos brasileiros fora do Brasil. Então não podia dar outra. Mas vamos aqui ouvir o que ele tem, o resto para ele falar. Diferentes respostas para perguntas desse tipo. A Thaís França, a entrevistada que você viu há pouco, se aprofundou em pelo menos uma delas. Ela participou de um estudo amplo sobre um movimento silencioso em Portugal, o anti-imigração. Eu percebi que, embora esses movimentos anti-imigração em Portugal não tenham tanta visibilidade quanto eles têm em outros contextos, esses movimentos eles estão a acontecer. Há grupos anti-imigração em Portugal que estão muito sorrateiramente tentando se organizar. Mas isso não é só em Portugal não, como eu disse antes, no resto do mundo também. Entrevistou 20 ativistas portugueses abertamente contra a presença de imigrantes no país. Não só imigrantes brasileiros, no geral mesmo. Uma agenda em ascensão na Europa. Estamos num momento que, de forma geral, todos os países da Europa têm pressionado por políticas migratórias mais rígidas, não é? Nós estamos num momento em que, cada vez na Europa, esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Então, é preciso estar atento para ver o que está acontecendo em Portugal, não é? Para tentar ter uma postura mais de prevenção do que propriamente de tentar resolver o problema depois que alguma coisa mais séria vier a acontecer. A preocupação da pesquisadora é que, em algum momento, essas manifestações e sentimentos deixem de ser individuais e ganhem uma projeção maior, consigam se organizar. E os brasileiros se tornariam alvos fáceis, mais até do que já são. Hoje, na opinião da Thaís, a comunidade brasileira sofre porque ocupa diferentes espaços, alguns de maior vulnerabilidade a ataques xenófobos. Muitos estão em universidades, trabalham em setores de bastante contato com o público, vendas, por exemplo. Isso faz com que a discriminação seja mais percebida e denunciada. Afinal, a pessoa está se relacionando de forma direta com a sociedade portuguesa. As mulheres, aliás, seriam as principais vítimas com a hipersexualização. Mas não é só isso. Há uma percepção de que muitas crises que Portugal atravessou nos últimos anos, inclusive a imobiliária, foram consequência da migração desenfreada. E isso cria um cenário favorável ao ressentimento. A vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a emigração. Só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho, os portugueses vão embora, fica uma lacuna e os imigrantes vêm. A retórica... Bom, gente, essa situação aí não é só em Portugal. Está, como eu disse antes, está acontecendo no resto do mundo. Mas diz aí para mim, o que você acha, o porquê que isso está acontecendo? É um movimento global ou o brasileiro também plantou e está colhendo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de dar um like, ajuda no nosso canal. E vamos continuar aqui nessa Babilônia desvarada. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Até mais.